Eu gostaria de ler aqui em Mateus, para nós darmos início a esse culto, Mateus 5, 2. Mateus 5, 2, está escrito assim: e abrindo a boca, ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os purificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui nesta noite, Pai. Uma noite maravilhosa, uma noite de culto de libertação, e nós somos bem-aventurados porque nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Tudo aquilo que nós iremos fazer, Senhor, é para o louvor e glória do Teu santo nome. É que eu te peço, Pai, e te agradeço em um nome santo do Senhor. Vamos louvar a Deus bem bonito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu
está aqui na nossa vida. E nós vamos louvar a Deus bem bonito, dizendo que aquele que está feliz tem que dizer amém. A pessoa cristã não pode ser triste. Tem um cântico que diz assim, que não pode ser triste o coração que ama Cristo, e não pode ser triste o coração que ama, que não tenha Deus no seu coração. Mas nós estamos felizes em estar na casa do Senhor. Bem bonito, batendo palmas para Jesus. Aleluia! Aquele que é de Deus, louva ao Senhor em espírito e verdade. Permanece firmes para sempre. Nós somos como um monte de Sião. Não podemos deixar a adversidade, a dificuldade nos abalar, mas nós temos que permanecer firmes, firmes e inabaláveis.
dele, sempre. Amém? Glória a Deus. Quero dar oportunidade para nós sermoneando, dar uma palavra, louvar o Senhor. O que Deus tocar no teu coração. Aleluia. Vamos receber ela com uma glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Ó, o recado que eu tenho que dar também, sempre falo com os irmãos que é muito bom nós estarmos na casa do Senhor, amém? Louvando e adorando, né? No Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. E você vê o próprio salmista Davi falando, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é aqui, é juntos, nesta noite que Ele está ordenando a bênção, amém? Então, irmãos, eu sempre deixo um convite. Nós estamos todas as sexta-feira, às 15 horas, com a tarde da bênção. E eu faço um convite a você. Ontem foi um culto abençoado, né? Estávamos todos juntos aqui, visitantes, né? Irmãos que eu não via há anos, eu vi. E eu faço um convite a você. Venha participar, né? Você já sai daqui com a sua tarde renovado. É muito bom nós estarmos, né? Adorando o Senhor de manhã, à tarde, à noite. O Senhor é Deus e Ele sempre tem uma resposta ao que clama. Amém? Então, para Jesus, uma poderosa salva. Aleluia. Irmã Leila, também tem uma palavra, louva ao Senhor. Amém? Vamos receber a irmã Leila. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Eu gostaria de deixar uma palavra, um versículo para a igreja, que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 20, que diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O Senhor está fazendo essa pergunta para nós essa noite. Se Ele pedir a nossa alma essa noite, o que temos para oferecer a Ele? Esse homem, ele falou que ele ia derrubar aquele celeiro, que ele ia juntar os frutos dele que ele tinha plantado, que tinha colhido, mas depois perguntaram para ele: se pedir a tua alma hoje, o que você tem feito, o que você tem ofereceu a Deus? Né? Muitas das vezes nós temos colocado as nossas prioridades em coisas banais, coisas aqui da terra. Não é pecado você querer o melhor emprego, o melhor salário, não é pecado. Mas primeiramente tem que buscar o Senhor em primeiro lugar, porque Ele mesmo diz: se hoje Ele pedir a nossa alma, o que nós temos que oferecer para Ele, né? O inimigo, ele tem feito de tudo para que nós venhamos perder a coroa da eternidade, mas o Senhor tem batido no nosso coração o tempo todo. Há lugar para mim nesse coração, né? Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Nossa vida é ilimitada, nós não sabemos que horas que Deus vem nos buscar e o que temos preparado, o que temos para oferecer a Ele. Vamos louvar, vamos buscar o Senhor a todo tempo, para que ninguém tome a nossa coroa da vida eterna. Amém, irmão? Que as palmas louvam o Senhor. Aleluia. Está preparado? Se Jesus chegar agora, olhar para você e falar: vem, filha, chegou sua hora. O que você vai dizer? Não, vou me despedir. Não quero. O que vai acontecer se Jesus fizer agora? Agora, chegou a sua hora. Vem comigo. Você vai? Já está preparado? Já está tudo pronto como uma noiva? Ou ainda falta algum detalhe? Temos que pensar, né? E amanhã é um dia de consagração. Amanhã é um dia onde nós vamos renovar a nossa aliança, onde nós vamos declarar ao Senhor: obrigado, Senhor,
Venci o mês de fevereiro. Busquei estar na tua presença. E hoje eu venho aqui renovar minha aliança contigo. Estamos preparados? Se prepare. Ore mesmo, como ela disse. Busque mesmo. Busque todo momento. Não, mas eu estou muito ocupada. Mas esteja ali, está trabalhando, está buscando, está fazendo alguma coisa, está falando com Deus. Eu muitas vezes, eu já falei aqui, às vezes eu estou lavando roupa e eu estou lá, estou no outro universo, adorando ao Senhor. Tem hora que eu sinto vontade de me ajoelhar ao joelho. A minha filha chega e fala: mãe, você tem alguma coisa? Eu não, filho, eu senti vontade de ajoelhar e falar com Deus. Como é bom. Então já deixo o convite para você. Vem amanhã, 8 horas, estaremos aqui, se consagrando ao Senhor, se preparando para renovar nossa aliança com Deus. E logo à noite, às 19h30, venha dizer: eu venci, Senhor, mais um mês foi vencido. E eu vou dar o início, Senhor, renova a minha aliança nessa noite. Não espera para fazer isso. Esteja preparado, amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Pastor Fernando, quer dar uma palavra? Louvar o Senhor. Glória a Deus. Depois do Fernando, se a esposa quiser adorar o Senhor, dá com a oportunidade, amém? Amém, esposa? Por favor. Deus, faça meu favor. Nós estamos nessa noite de igual graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, não tem mais como nós ficarmos enfeitando, né, as mensagens. Não tem mais como ficar jogando confete ou preparando o tapete vermelho. Não tem mais como, porque a mensagem dos últimos dias é: o rei está voltando. Então guarda o que tens. E não existe coisa melhor na vida do homem da certeza da vida eterna. Porque nessa terra, nesse mundo, tudo passa. O Evangelho de Mateus diz assim que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então, se o Senhor falou que Ele foi preparar um lugar e que Ele virá outra vez para buscar aqueles que esperam nele, para que esteja junto com Ele, meu querido, tenha certeza que Ele vai vir buscar a sua igreja. O dia, a hora, ninguém sabe. Graças a Deus, ninguém sabe, né? Melhor assim. Porque senão a gente ia sempre dizer: vou esperar mais um pouco, quem sabe amanhã. Mas a palavra de Deus nos diz assim, se hoje, não é amanhã, hoje, tu ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. É hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, né? Mas que Deus continue abençoando os irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e creia, saia, né, nessa noite com a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Saia com essa certeza. Talvez você diga assim: mas eu vim atrás de um milagre, eu vim atrás de uma resposta, eu vim atrás de uma providência. Não se preocupe, não se preocupe com nada disso. Sabe por quê? Porque os lírios do campo, se você observar, são as mais belas, os mais belos. E nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua sabedoria, conseguiu se igualar ou se comparar com o lírio dos campos. Se você observar os pássaros, eles não semeiam,
não descem e por isso nem morrem de fome, porque Deus os sustenta. Se você está aqui, é porque Deus tem cuidado de você. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia. Esposa, o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sou o Pai. Vamos ouvir Deixar um versículo que conta em João 14:1. Não se turbe o coração de vocês, creem em Deus, creiam também em mim. Irmãos, quando ele diz não se turbe o vosso coração, é porque muitas das vezes estamos preocupados por causa desse mundo que está cada dia pior. Nos preocupamos com o dia de amanhã. Mas o Senhor fala para a gente ter nele, confiar nele, somente nele, porque ele é o Senhor que tudo pode fazer. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, ele nos abençoa para que nada nos perturbe. Que possamos crer, irmãos, somente nele, no Senhor, que ele é da nossa vida e ele tudo pode fazer pela gente. Amém? Amém. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos estar fazendo agora a oração da oferta, do dízimo. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, apresenta diante do Senhor com alegria, com gratificação, dizer: Senhor, está aqui, ó. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Amém? Apresenta diante dele. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós apresentamos diante de Ti os dízimos e a oferta, Pai. Senhor, abençoa cada dizimista desta casa. Abençoa, Pai, cada ofertante, Senhor, que tem contribuído, Senhor, para a Tua obra, Pai. Que o Senhor possa prosperar 100 vezes mais sobre a vida de cada um. Que essa igreja seja uma igreja próspera, seja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não falte, Senhor, não falte o pão sobre a Tua mesa, Pai. Senhor, honre a fé do Teu povo e abençoe em nome de Jesus. Pode vir ofertar, amém?
Senhor está cuidando de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Deus, Ele tem cuidado dos seus, porque Ele pagou um alto preço lá na cruz do Calvário e por isso nós estamos aqui, amém? Vamos se colocar de pé para nós estarmos lendo a palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus 21. O pastor Fernando falou de um tempo que não é para passar a mão, que não é colocar tapete vermelho para as pessoas passarem. Por que tudo isso? Por que tantas coisas estão acontecendo no mundo? Porque as pessoas estão parando de adorar a Deus. E um dos motivos, irmãos, é esse versículo que eu vou estar lendo aqui. Muitas pessoas frustradas pelas coisas que têm acontecido no mundo. Evangelho de São Mateus 7:21 está escrito assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos, nós em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos ler novamente, irmãos? Esse texto é muito profundo. É um texto profundo porque nós estamos vendo com os nossos olhos carnais essa profecia sendo cumprida nos dias de hoje. Jesus falou quando ele estava aqui em vida, e nós que estamos nessa geração, nós estamos vendo as pessoas parando de seguir Jesus. Por quê? Porque eles estavam seguindo o homem, seguindo os sinais. Mas a palavra de Deus diz que para nós entrarmos no reino dos céus, nós precisamos abandonar uma coisa chamada o pecado. O pecado que faz separação de nós. Então está escrito assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui na tua casa, e eu creio, meu Pai amado, que nós não vamos voltar da mesma maneira que nós entramos, porque o Senhor continua sendo nosso Deus, o Senhor continua sendo nosso Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, meu Deus, te adorando, mas com uma diferença muito grande, Pai, porque existem pessoas que adoram com os lábios, mas nós estamos aqui nesta noite adorando o Senhor em espírito e em verdade, e o Senhor recebe a oração, o Senhor recebe o louvor daqueles que buscam o Senhor de coração. Abençoe, meu Deus, ao decorrer dessa mensagem. Toque, Senhor, na vida de cada alma que aqui tem estado, e que todos possam voltar para casa alimentado com esse pão que é vindo do céu, que é através da tua palavra. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, para entrar no reino é muito simples. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus, ela não é um evangelho pesado, não é um evangelho de crucificação para que as pessoas, tenham medo do evangelho, da palavra de Deus. Não, a palavra do reino de Deus, ela é pregada para que as pessoas possam conhecer quem é Jesus.
Jesus, irmãos, Ele é um Deus que estava lá no início, o Criador, que foi Deus que criou os céus e a terra. Jesus, Ele é a Trindade, Ele é a segunda pessoa da Trindade, e muitas pessoas têm dificuldade de entender a respeito da Trindade, a explicar a respeito do Trino Deus, a qual nós estamos adorando nesta noite. Mas só que tem uma coisa, irmãos, esse Deus que eu estou falando não é um Deus criado pelo ser humano, porque hoje, quando nós olhamos para a criação das pessoas do mundo, as pessoas começam a adorar outras pessoas. Tem pessoas que adoram a natureza, tem pessoas que fazem do seu Deus o sol, a lua, tem pessoas que colocam Deus no seu coração, um Deus de fundição, um Deus que muitas vezes tem boca, mas não consegue falar, e as pessoas então elas são escravizadas por esse Deus que ela não conhece, porque o Deus que eu conheço, Ele nos formou do pó da terra, e Ele prometeu um dia que Jesus nasceria de uma mulher, e Ele viria nessa terra, e Ele levantaria um grande rebanho, e esse rebanho, irmãos, não é de um seguidor qualquer, não é uma pessoa qualquer, são pessoas que receberam a revelação do Espírito Santo de Deus, de quem é Deus. E quem pode revelar Deus para o ser humano? Somente o Espírito Santo de Deus. Mas aqui nessa palavra, irmãos, que nós acabamos de ler, está falando a respeito de pessoas que falam de Deus. Uma frase que nós ouvimos muito nos dias de hoje: mas o importante é nós adorar a Deus. Deus é um só, e realmente Deus é um só, aquele que criou os céus e a terra. Mas uma coisa, irmãos, acontece. Existe uma semente tão pequenininha chamada pecado. Existe uma coisa que faz com que os homens não conseguem desgrudar da palavra que ele aprendeu do Senhor, e a palavra está enraizada no coração desse homem, dessa mulher, mas ele quer viver no pecado, e o pecado, irmão, separa de Deus. Eu sempre tenho falado que os dons, dom de profecia, dom de revelação, dom de curar, é tudo de Deus. Tudo é de Deus, não é nada nosso, irmãos. Se você está aqui dentro da casa de Deus, sentado, ouvindo essa mensagem, é porque você teve esta graça de receber a revelação de Deus, de quem é Jesus, e Ele te convenceu que o caminho que você estava trilhando não era um caminho correto, mas era um caminho que estava te levando para a morte eterna, mas Deus fez você parar e refletir na palavra, no poder que era a palavra de Deus, e você está aqui dentro do reino de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Então, aonde está a diferença? A diferença está, irmãos, que nós que estamos aqui, que ouvimos a palavra de Deus, nós estamos adorando um Deus que é todo poderoso, um Deus, irmãos, que ouve a nossa oração, um Deus que está sempre de braços abertos para ouvir a nossa petição. E à medida que nós vamos sendo instruídos na palavra, à medida que nós vamos buscando a presença de Deus, à medida que nós vamos buscando a graça de Deus, irmãos, Deus ele vai distribuindo dons no meio da igreja, para que o quê? Para que o reino de Deus possa ser enchido com a pregação da palavra de Deus. Mas que tipo de pessoas que esse evangelho está falando? Que essa pessoa estava andando aqui na terra, estava falando de Deus, estava pregando o evangelho e fez bastante maravilhas no nome de Jesus. E de repente, quando ele chega no dia do juízo, ou no dia dele chegar lá e conquistar a sua coroa, ou conquistar diante de Deus aquilo que ele semeou na terra, porque ele fez muitas maravilhas no nome de Jesus. E o que ele vai ouvir? Então,
direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, o dom é de Deus. Às vezes, o que acontece com o cristão? Por que às vezes as pessoas se desanimam? Por que as pessoas começam bem e não conseguem chegar no final? É porque o pecado, irmão, ele começa a dominar a mente. E muitas vezes nós podemos ser até enganados por pessoas que são de nomes elevados, mas às vezes estão andando numa vida oculta de pecado, e Deus não aceita essa vida de pecado. Então, todos nós que estamos aqui, nós temos que prestar atenção, inclusivamente eu que estou em cima desse altar, porque não sou diferente também daqueles que podem cair em tentação e falhar. Hoje eu estou pregando, Deus deu o dom da pregação, né? A palavra, do ensinar a palavra de Deus. Tem aqueles que ensinam na escola bíblica dominical, tem aqueles que entregam a profecia, tem aqueles que têm o dom da cura. Tudo isso aí é bênção, irmãos, mas tudo isso aí não salva. O que salva o homem, o que liberta o homem da maldição da morte, é correr do pecado, é viver uma vida de santidade, é viver uma vida onde ele pode abrir a boca e convencer o homem do seu caminho errado. A Bíblia diz que quando nós chegamos diante de alguém que está andando errado, andando num caminho perverso, e nós vamos lá e começamos a falar que aquele caminho está errado, aquele caminho está errado, aquele caminho tem que ser interrompido para que ele possa fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós temos recebido o galardão de Deus, porque a palavra de Deus diz que quando nós convencemos o homem do seu erro, do seu pecado, nós vamos ganhar uma bênção muito grande da parte de Deus. Então, o que está acontecendo com a humanidade? A humanidade, irmãos, elas estão correndo atrás do sinal. E não adianta, irmãos, o que liberta o homem, o que faz o homem ser feliz nessa terra, é obedecer a palavra de Deus e abandonar a sua vida de pecado. O pecado, irmãos, está aí. Nós não podemos olhar, ter forças para ficar colocando a nossa fé no outro homem, não. Nós temos que colocar a nossa fé em Deus, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem o nosso socorro. Por que o mundo, porque eu já falei aqui, por que os desigrejados estão ficando cada vez mais fortes? A quantidade de pessoas que estão desanimadas, porque elas não aguentam passar um vento, uma tempestade, qualquer probleminha que aparece, ele quer parar, quer abandonar o caminho. E não é assim, irmãos. A gente tem que produzir frutos. Essa semana eu fui no Monte Sinai, foi na segunda, eu não sei que dia que foi lá na sua casa, lá foi segunda-feira, né? Eu fui ajudar lá a internar um rapaz que é dependente, que precisava de libertação, e o filho do rapaz teve que ir lá assinar, e ele era obreiro da casa de Deus. Aí eu comecei a conversar com ele, eu falei: mas o que você gosta de fazer? A minha palavra, a minha mensagem é: eu sou o pregador da palavra de Deus, eu sou pregador, eu gosto de pregar. Mas você toca? Não, o meu trabalho é pregar. Então o seu trabalho é pregar? Mas ele está desanimado, não está pregando em lugar nenhum, não está fazendo parte de rebanho nenhum. Eu falei: irmão, mas você não prega a palavra? Mas como é que você prega e não está congregando em lugar nenhum? Aí eu falei para ele assim: rapaz, vai ser a oportunidade de você se levantar é hoje. Não, eu tenho que me consertar primeiro para depois. E aí, irmãos, você começa a ouvir um tipo de pregação assim. Pessoas que não estão arraizadas no Evangelho de Jesus. Por que as pessoas têm dificuldade de vir para a casa de Deus? Por causa que tem pregador, irmãos, que está pregando
e ele fica oscilando. Ele está lá nas nuvens e de repente daqui a pouco ele desce de novo e fica oscilando, oscilando. E as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Deus, ele começa a ver essas pessoas, irmãos, elas não vêm para a igreja, elas não vêm para a casa de Deus. Sabe por quê? Ele vai falar assim: se for para mim ser igualzinho, não adianta, eu não vou. Então, irmãos, por isso que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, que nem todos aqueles que dizem Senhor, 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 vai entrar no reino dos céus. Como que nós vamos fazer então? O que eu tenho que fazer? Aí a palavra mais simples, irmãos, é cada um de nós individualmente estudar a Bíblia e fazer a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? É que nós preguemos o Evangelho, é que nós possamos dar um bom testemunho, é que nós possamos mudar o nosso caráter, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se comportar diante do mundo, irmão, para que quando nós abrirmos a palavra de Deus e começar a pregar o Evangelho, as pessoas possam aceitar a palavra de Deus, porque essa palavra é santa, irmão, mas o homem é pecador. O que está escrito aqui é verdade, mas o homem é mentiroso. O que está escrito aqui é pura verdade, mas se eu começar a pregar a verdade e não viver aquilo que eu estou pregando, eu vou se tornar um mentiroso e eu vou dificultar as pessoas de aceitar a pregação do Evangelho. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós cometemos pecado. Primeiro, porque nós estamos pregando a palavra de Deus. E segundo, nós não estamos vivendo aquilo que estamos fazendo. Então nós estamos no pecado. Por isso que a palavra que está encerrando o versículo dizendo que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E às vezes as pessoas, elas ficam ali: não, se eu pecar eu vou perdoar, eu peço perdão, Deus vai me perdoar. Mas até quantas vezes Deus vai te perdoar? Muitas vezes. O tempo que Ele precisar, Ele vai te perdoar. Mas se nesse decorrer na correria do tempo que você passar, como a nossa irmã Lília leu ali, hoje te pedirão a tua alma, será que vai dar tempo de você pedir perdão para Deus? Será que Deus vai contar quantas vezes que você chegou diante dele, você pediu perdão, e ele te perdoou várias vezes? Quantas vezes foi preciso para você se levantar, mas você nunca se esforçou para ficar de pé o tempo todo? Infelizmente, quando uma pessoa faz esse ato, ele vai ficar enquadrado nesse versículo que nós acabamos de ler. Por quê? Porque ele pede perdão, mas ele nunca chega numa posição de largar de pecar. Ele continua fazendo as coisas erradas, ele continua fazendo o prazer da carne, ele continua querendo ser santo, mas não faz aquilo que as pessoas, que precisa ser falado para que as pessoas possam se converter. Quantas pessoas estão desigrejadas, estão desanimadas? Ele joga a culpa no A, ele joga a culpa no B, ele joga a culpa no C, no L, e o alfabeto inteirinho, mas ele nunca olha para dentro dele e ele fala assim: olha, o problema está comigo, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, eu preciso parar de pecar, eu preciso parar de fazer as coisas erradas, para que Deus possa me usar, e quando Deus me usar, as pessoas possam acreditar naquilo que eu estou falando. Por isso, irmãos, que o Evangelho está escandalizado. Por isso, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite. Deus, Ele quer curar, Deus, Ele quer manifestar o seu poder, Deus quer dar todas as bênçãos que nós precisamos nessa terra. Mas Deus, nesses últimos dias, Ele quer salvar, e quer salvar não somente os crentes, mas aqueles que estão perdidos, e principalmente aqueles que estão perdidos dentro da igreja. Tem muita gente perdida, irmão. Tem gente perdida dentro da igreja que não acaba mais. As pessoas não conseguem se afirmar, as pessoas não conseguem se afirmar na verdade, as pessoas não conseguem ouvir, o ouvir da palavra de Deus, não conseguem ouvir a voz
Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos livrarei. E a livrarei. Ele está nos livrando da morte. Ele está nos livrando do perigo, da maldição da morte. E todos nós que estamos aqui, irmãos, fomos escolhidos, mas nós precisamos estar no lugar certo, no lugar correto, porque se nós estivermos fora do lugar da onde que nós devemos estar, nós vamos pagar o preço. Foi o que aconteceu com Adão. Quando Adão pecou, a Eva pecou, irmãos, ele todo dia, Deus chegava lá e falava para ele assim: Adão, e Adão sempre respondia. Mas chegou um dia que Adão estava fora do lugar. Por que ele estava fora do lugar? Porque ele havia pecado. Ele havia desobedecido a Deus. O pecado, irmãos, é como cheira mal diante das narinas de Deus. Ele não aceita pecado. Ele não aceita, como eu preguei nos últimos dias aqui, que ele não aceita cristão, né? Um cristão com alguma reserva lá no baú, não. Nós temos que largar todas aquelas tranqueiras que não prestam, para limpar o nosso coração, para que nós possamos viver a palavra de Deus. E Adão estava lá. Aí chegou um dia que Deus chegou lá no jardim e foi perguntar para Adão: Adão! E Adão ficou quieto. Adão, onde você está? Ele estava fora do lugar. E ele chegou lá com a cara lambida, com medo, porque você sabe que quando a gente faz as coisas erradas, a primeira coisa que acontece é o medo. Ah, eu estou com medo. Ah, como é que eu vou chegar naquela pessoa? O que eu fiz foi errado. Adão ficou com medo, Eva também, e eles se esconderam. Mas Deus, irmãos, como eu falei, Ele está sempre pronto para perdoar. E Ele perdoou aquele casal, mas jogou, teve a consequência do pecado. O trabalho, o surdo inflamável, né? As mulheres sentiriam a dor do parto, mas a semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E tudo isso se cumpriu para que a palavra de Deus fosse verdadeira. E nesses últimos dias, irmãos, cada um de nós que estamos aqui, nós fazemos parte de um time, irmãos. E esse time não pode ficar no meio do caminho. Esse time não pode ficar se lidando em dois caminhos. Nós temos que olhar para Jesus e obedecer a Ele, irmão, para que o nosso nome possa estar no livro da vida, para que nós não possamos, né, chegar diante dele e ele pegar e falar para nós: ó, apartai-vos de mim porque você fez iniquidade. Ah, eu profetizei, eu fiz maravilhas no nome de Jesus. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Por isso, irmãos, que cada um de nós que estamos aqui, que no meio dessa massa humana que existe nesta terra, que cada um que está aqui possa procurar de todas as maneiras a ser um cristão verdadeiro, ser um cristão, irmãos, que faça as coisas por amor à obra de Deus realmente, né? Dê testemunho lá dentro da sua casa, fala de Jesus para as pessoas, né? Fala de Jesus, e quando as pessoas pararem para ouvir você falar, eles vão parar, sabe por quê? Porque você é um representante de Deus. Qual foi a vez que Jesus ficou sozinho? Não, toda vez ele estava cheio de pessoas ao seu redor, porque toda vez que ele abria a sua boca, as pessoas sabiam que sairiam coisas vivas da boca dele. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Precisamos olhar para Jesus e fazer a obra que ele fez. E qual que é a obra que ele fez? Que nós possamos fazer a vontade do Pai e seguir o exemplo de Jesus, olhar sempre para a frente. Por que os desigrejados estão aumentando o número deles? É porque eles estão olhando para o homem. Nós somos pecadores, nós cometemos falha, muitas vezes nós fracassamos, pecamos às vezes até no pensar, pecamos até mesmo no falar alguma palavra para magoar o nosso próximo. Nós somos ser humano, somos cheios de falha. Por isso que Jesus, ele fala que olha para mim, e nós temos que olhar para Jesus, irmãos, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que faz nós ficarmos em pé.
temos que viver, praticar essa palavra, né? Expulsar demônio, né? Festival de demônio. Nós podemos fazer aqui um festival de demônio, invocar o demônio, né? Tem uns que gostam de invocar, manifesta. Não, irmão, aqui é lugar para expulsar, não é para chamar ele, não. É lugar para expulsar. Por que se você vai entrevistar ele, se ele é mentiroso? Se você ficar cutucando ele, ó, fala a verdade, é a mesma coisa do policial lá. Policial lá, você está lá diante do policial lá, você está querendo enrolar ele vai te cutucar de todo jeito para você falar a verdade. Ao investigador, você está querendo enrolar, você passa ali numa audiência ali, aí você falou aquelas palavras, mas depois se você falar lá de novo lá, se você não falar a verdade, eles vão descobrir, sabe por quê? Porque eles estão correndo atrás da palavra, e nós sabemos, irmãos, que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Ah, o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim destruir o casamento. A gente sabe disso aí, irmãos. A gente sabe que é a função dele, é matar, roubar e destruir. Então, que cada um de nós, irmãos, não venhamos ficar confundidos com as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Nós precisamos amar a palavra de Deus e obedecer a palavra, porque nós estamos vivendo os tempos finais. E qual que é a pregação do Evangelho que nós precisamos pregar? Que Jesus faz tudo isso, mas principalmente que Jesus salva. Essa semana, irmão, foi a semana passada, né, Cristina? Cristina foi lá na Santa Casa lá visitar a mãe da Zuleika, daí ela chegou na minha frente lá, porque os horários lá não é uma pessoa só que é uma pessoa por vez que pode entrar. Daí eu cheguei lá, acabou o horário da visita e ela estava lá. Não sei o que aconteceu, mas ela estava lá na hora da visita lá. Daí eu cheguei lá, ela estava cantando louvor, evangelizando a mãe da Cristina, a mãe da Zuleika, estava lá cantando hino lá. Aí eu cheguei, não sabia o que estava acontecendo, e furar, aí a letra gostaria de cantar um pedacinho, fiquei cantando ali. E ela estava deitada, dormindo, na hora que começou a cantar, ela começou a louvar a Deus junto ali. Começou a louvar a Deus junto. E foi falando a palavra, daí eu fiz uma oração, daqui a pouco tinha uma mulher que estava lá, né? Falou, chegou na pessoa, eu posso ficar aqui porque o ambiente aqui está diferente. E a mulher chegou mais para perto ali, e o quarto todinho recebeu oração. Glória a Deus. Os quartos todinho ali recebeu, irmãos. E se tem um lugar que é difícil de visitar, irmãos, é o hospital. É o hospital, porque ali as pessoas estão, né? Estão ali, né, quase morrendo. Ali é um lugar ali terrível, porque ali o diabo quer levar as almas para o inferno e Deus quer salvar. E se não tem ninguém que prega ali também, faz apelo, as coisas ficam difíceis. Então ali é um lugar terrível, um lugar de maldição, um lugar de morte. Morre gente todo dia, parece que é o cemitério da morte, o início da morte ali para enfrentar o outro lado da vida. E nós estávamos ali orando para ela ali e pregando a palavra de Deus ali para aquela mulher, irmãos. Então o Evangelho, pregar a palavra de Deus é isso, irmãos. É se mexer, é falar de Jesus para as pessoas e falar para ele assim: olha, Jesus está voltando, o que você está fazendo? O que você tem? E a sua coroa? Como é que está a sua coroa? Ah, você está andando no caminho? Ah, a maioria das pessoas que você vê aí fora aí que está afastado, ele joga a culpa no pastor, joga a culpa na igreja, joga a culpa em meio mundo, mas ele nunca assume que o culpado é ele mesmo. Ele nunca assume. É a mesma coisa do pregador que eu acabei de falar. Como é que pode o pregador do Evangelho ficar desanimado, parar de pregar? Se é uma coisa que ele ama, chamou. Então, irmão, é muita gente, irmãos, pregando, mas na hora que ele está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. Não, o cristão verdadeiro, ele sempre fica lá em cima. Está doendo, ele está lá em cima. Aparece problema, ele está de joelho. Meu Deus, olha, eu não estou aguentando. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, olha, eu não sei o que eu vou fazer. E Deus vai ouvir a sua oração. E o segredo do cristão ser verdadeiro é ficar lá em cima. Não ficar oscilando. Uma hora está bem, outra hora está ruim, outra hora está bem. Não, irmão. Na
a Bíblia diz que nós teríamos aflição. Então, nós não somos diferentes do mundo. Nós vamos ter problema, nós vamos ter dificuldade, nós vamos passar por luta, nós vamos enfrentar as mesmas enfermidades que aqueles que estão lá fora, mas só que tem o seguinte: a nossa fé, ela não pode ser abalada. Nós temos que ficar por cima e não por baixo. Deus quer nos colocar como cabeça e não como cauda. E quem que é a cauda? É aqueles que estão lá embaixo, que estão querendo parar, que estão querendo, né? Você vai falar de Jesus, ele em vez de falar bênção, ele só fala de problema. Ah, é problema. Não, irmão, vamos falar de bênção. Vamos deixar as coisas desse mundo de lado. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Amém? Vamos se colocar de pé. Nós vamos fazer a oração, né? A oração, essa corrente que nós estamos fazendo no sábado, irmãos, é cura de libertação. Deus, ele vai entrar na sua vida e ele vai fazer milagre na sua casa, na sua família. Você que entrou aqui nessa noite, você veio buscar uma bênção de Deus. Saiba que Jesus está aqui no nosso meio, amém? Nós vamos cantar um louvor, aí nós vamos formar a corrente, os pastores, os missionários que estão aqui, vai ajudar nós a fazer a imposição das mãos, e eu tenho certeza que Deus se faz presente no nosso meio. Viu, irmãos? Em vez da gente dar, nós vamos fazer o circo, mas aí, por causa desse negócio de Covid, aquela coisa toda lá, apesar que eles estão tirando aí a máscara, tudo, nós só faz o círculo, não precisa dar a mão para o outro, não. Vamos fazer, o Diácono vai estar organizando, o pastor Fernando vai estar nos ajudando, a missionária Cristina, o pastor Santana. Nós vamos louvar a Deus, que Deus não rejeita a oração, e a oração é o alimento, amém? Vem comigo para Jesus. Deus não rejeita a oração, a oração é o alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então ouve, simplesmente ouve, está chorando, ouve, precisando, ouve, está sofrendo, ouve, não importa, ouve, seu louvor está vindo. Eu não sei a mente do caminho, tirando as correntes, tirando o espinho, tirando os anos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém acessar. Ele vai lá, ele confia, noite de dia, ele abre as mãos e começa a cantar, Eu não sei o que você vai pedir, mas acredite que a resposta de Deus virá sobre a sua Senhor vida. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em tua presença, Pai amado, nós nos colocamos agora. O Senhor é fiel e poderoso, e para ti, ó Deus, não há nada impossível. Estende agora, Pai amado, as tuas mãos, Senhor, sobre cada vida, meu Deus, e que haja, Senhor, nessa vida, Pai amado, a cura, a libertação, a restauração.
meu Deus, causando, Senhor, a dor, a insônia, o medo, meu Deus, o pesadelo, Senhor, a dor de cabeça constante. Meu Pai, essa vida, Senhor, que está desenganada pelos médicos. Oh, Senhor, Rei da glória, que estende as suas mãos, meu Pai Todo-Poderoso. Restaura, Pai amado, a saúde desse homem, a saúde dessa mulher. Ossos, nervos, meu Deus, que não aquilo que estava fora do lugar, a coluna, meu Deus, as dores do ouvido, dores dos olhos, que todo o mal seja repreendido, todo inchaço, toda luxação, em nome de Jesus, toda inflamação, infecção, em nome de Jesus Cristo. Oh, poderoso Deus, Pai, essa pressão que está descontrolada, meu Deus, a diabetes, Senhor. Oh, Senhor, faz um milagre. Que tudo, Pai amado, que estava fora do lugar, que volte ao normal agora, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, salva, Senhor, essa casa, salva, meu Deus, essa família. Meu Deus, trazendo esse homem de volta, trazendo, meu Pai, essa mulher de volta, Senhor. O filho que abandonou o lar, o filho que abandonou a família, todo o mal seja repreendido agora. Oh, poderoso Deus, nós entregamos cada lar, cada família, Senhor, para a glória do nome santo e bendito. Pois o Senhor é fiel e poderoso, e não meu Deus, oculto diante dos teus olhos, para a glória do teu nome santo. Oh, aleluia. Eu creio, Pai, que a oração feita pelo justo, ela pode muito mais que seus defeitos, e nós estamos buscando a tua presença, Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que essas vidas vão voltar para casa libertado, curado, sarado. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, então ouve, simplesmente ouve, não importa, aleluia! É Deus que está no controle de todas as coisas. É Deus que está aqui na nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, amanhã nós estaremos em culto de consagração, 8 horas e pontinho aqui, nós estaremos aqui, dando início de um culto de adoração a Deus. Vem aqui, ó. Se você gosta de orar, irmãos, vem orar conosco aqui. E em breve aqui nós estaremos voltando à escola dominical, nós estamos acertando aí. E eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Vamos encerrar o culto dessa noite. Senhor Deus, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida, Pai. O Senhor se faz presente no nosso meio, nos leva em paz, meu Pai. E ao entrar dentro das nossas casas, Senhor, que o Teu poder, o Teu Espírito Santo possa entrar lá dentro também, meu Deus. E tudo que tiver errado, meu Deus, o Senhor revele. Que o Senhor abençoe cada alma. E que tudo aquilo que nós fizemos que desagrada o Senhor, nós possamos chegar diante do Senhor, Pai. É que eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Levanta as suas mãos para os céus. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cerca.
Eu amo te amar, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus, que esteja com o povo de Deus reunidos aqui e em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja de Deus diz amém. Dá uma salva de palmas para Jesus e até amanhã.